galera, chegando aqui para mais um vídeo no canal do Medeiros. O cenário está diferente, né? Vocês devem estar percebendo, mas a gente não deixa de falar de Botafogo. Nesse domingo, data FIFA rolando. Perdoa aí se a câmera estiver tremendo um pouco, né? Porque a gente não está aqui fazendo com o estabilizador, com o tripé aí que deixa a câmera estável, mas o importante é a gente conversar sobre o nosso glorioso, passar informações para vocês e neste domingão a gente pelo menos deixar um vídeo com vocês aí sobre o nosso glorioso. Então já aproveito para você que está chegando aqui no YouTube, se inscrever aqui no canal do Medeiros, absolutamente tudo sobre Botafogo, todos os dias, com lives, vídeos, acompanhando o Botafogo em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Inclusive estaremos lá na nova Arena do Galo na semana que vem, que é o próximo compromisso do Botafogo no sábado às 9 horas da noite. Então teremos live na semana que vem, pré-jogo, teremos muito conteúdo direto de Belo Horizonte para vocês aqui no YouTube. Então faça esse convite para você se inscrever se você ainda não é inscrito no canal do Medeiros. Eu queria falar sobre um assunto que vem tomando conta das redes sociais do Botafogo. Muita gente falando das disputas que existem hoje nesse time que inicia a partida. O Bruno Lage sempre fala que não tem 11 titulares. O Caçapa, numa entrevista que ele deu anteontem, na verdade, a ESPN, falou sobre isso também, que o time do Botafogo não é um time com 11 titulares. Que esse time do Botafogo, esse elenco do Botafogo é um elenco muito forte e que constantemente você precisa iniciar com 11 jogadores diferentes, né? E que o Botafogo tem sempre um jogador que está num momento às vezes melhor que o outro e precisa acontecer essas mudanças. Isso tudo fruto de um bom elenco que o Botafogo montou para esse ano de 2023. E hoje a gente vê algumas disputas acontecendo para esses 11 jogadores que vão iniciar a partida e que a gente precisa comentar aqui. E eu acho que 3 posições são as principais nesse momento da gente falar. A primeira é a lateral esquerda. A gente tem hoje o Hugo num momento melhor que o Marçal. Porém, o Marçal é capitão desse time do Botafogo. Aqui no Brasil, eu acho que a gente não liga tanto para essa questão de capitão, né? Na Europa, isso tem uma situação mais respeitada, né? Mais forte, essa questão do capitão do time. E o técnico português, né? Europeu, Bruno Lage, leva isso muito em conta. Então, dificilmente a gente vai ver o Marçal perdendo a posição porque ele é o capitão do time. Mas hoje o Hugo está pedindo passagem como titular do Botafogo. O jovem lateral esquerdo Hugo vem jogando muito bem. Se a gente for olhar realmente os últimos jogos, o Hugo está melhor que o Marçal. Isso sem sombra de dúvidas. Agora, o Marçal é o capitão do time, repito. E o Bruno Lage mantém ele como titular, assim como aconteceu no clássico contra o Flamengo. Colocou o Marçal como titular assim que ele voltou de lesão. Quando o Marçal está fora, o Hugo entra como titular. E esse é um debate que eu tô vendo nas redes sociais acontecer demais. Muita gente preferindo, nesse momento, o Hugo, porque ele tá jogando melhor. E pulando da lateral esquerda para o meio campo, a gente tem, nos volantes, uma situação que acontece algo parecido. O Tietê foi o titular durante todo o ano. Porém, o Gabriel Pires é um jogador com uma técnica, uma qualidade acima do normal, acima do nível. Claramente o Gabriel Pires joga muita bola e tem condições de ser titular desse time. Além do fato de ter trabalhado e ter sido homem de confiança, um dos homens de confiança do técnico Bruno Lage no Benfica. Então já tem aquela experiência anterior com o treinador, foi campeão português em 2019 pelo Benfica com o Bruno Lage e a gente percebeu no último jogo a escolha do Bruno Lage pelo Gabriel Pires iniciar a partida, deixando o Tietê no banco. Logo o Tietê, um dos jogadores mais regulares do Botafogo nessa temporada, titular com todos os técnicos que passaram por aqui. Mais de 50 jogos na partida, mais de 50 jogos no ano, perdão. Então, o Tietê é um jogador que, na cabeça do torcedor, para muitos, não pode ser reserva. E o Gabriel Pires, nessa partida contra o Flamengo, repetindo, deixou o Tietê no banco. E aí? Será que o Gabriel Pires vai continuar sendo titular e o Tietê vai começar a ser o reserva dele?
no próximo jogo a gente já deve ter o Tietê titular de novo. Por quê? Gabriel Pires foi expulso. E se o Gabriel Pires foi expulso, obviamente ele está suspenso. E o Tietê vai entrar como titular no jogo contra o Galo, no sábado que vem. Mas e depois? No jogo contra o Corinthians? Quem será que o Bruno Lage vai escolher? Qual a sua opinião? Gabriel Pires ou Tietê? Né? Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? Esses debates são muito legais, eu gosto muito desses debates, eu tenho as minhas opiniões, né? E eu vou passar com vocês daqui a pouco aqui. E por último, a ponta direita. Mais uma vez, esse setor do campo trazendo debates na torcida do Botafogo. Segovinha começou a ser titular com o Bruno Lage. Segovinha que nunca tinha sido titular com outro treinador, sempre entrava no segundo tempo. Era encarado como um jogador de segundo tempo, o Segovinha. Com o Bruno Lage, contra o Bahia, ele jogou entre os 11. Contra o Flamengo, ele entrou de novo como titular. É uma tendência, já é a segunda partida seguida. Será que contra o Atlético Mineiro, o Segovinha entra como titular de novo? Será que ele vai voltar a dar espaço ao Júnior Santos, que é um jogador mais físico, um jogador de imposição, um jogador com uma altura mais elevada, um porte físico melhor do que o do Segovinha? Porém, o Segovinha é um jogador mais habilidoso que o Júnior Santos, um jogador até de uma inteligência, de um raciocínio mais rápido. A gente vai ver contra o Galo o que vai acontecer. Mas a tendência nesse momento, que o Bruno Lage indica pra gente, é de um Segovinha titular dessa equipe. Você concorda com isso? 3 posições que eu passei para vocês para a gente conversar. E agora, obviamente, eu não posso fugir de dar minha opinião. Se eu estou pedindo a opinião de vocês, eu estou aqui para opinar também. Marçal e Hugo. Para começar, entre Marçal e Hugo. Gente, hoje, inegavelmente, o Hugo está jogando mais que o Marçal. O Marçal tem toda a questão de experiência, né? Premier League, um jogador rodado, um jogador que já jogou no Lyon, um jogador que já jogou na Inglaterra. Mas eu gosto muito de preservar a meritocracia. O Hugo hoje merece uma chance como titular. Mesmo o Marçal sendo capitão, tá certo, não quer botar num jogo fora de casa? Quer botar num jogo dentro de casa? Botafogo e Goiás é um jogo para fazer isso, né? Botafogo e Goiás, próximo compromisso do Botafogo em casa. Coloca o Hugo como titular, dá uma chance ao moleque porque tá jogando mais. E futebol pra mim é momento. O momento é de você colocar quem tá melhor. E hoje o Hugo merece a titularidade. Porém, eu vejo o Marçal como os dois num bom nível. Se o Marçal recuperar depois o seu bom nível, eu acho que o Marçal tá abaixo. Por isso que eu acho que o Hugo tá ganhando essa disputa nesse momento. Quando o Marçal recuperar o nível, para mim o Marçal é titular. Mas nesse momento, o Hugo tá merecendo algumas chances sim. No meio-campo, é algo parecido. O Tietê é um jogador, cara, excepcional. É o motorzinho do time. É um jogador que corre por todos, não se machuca. Um jogador que tem realmente uma resistência muito grande, uma resistência física muito grande. E o Gabriel Pires é um jogador, talvez, um dos mais técnicos desse elenco. Um dos mais técnicos. Tu dá a bola no pé do Gabriel Pires, cara, o Gabriel Pires, ele realmente faz algo diferente. Mas eu acho que nesse momento, você só pode barrar alguém do time, tirar alguém dos 11, se esse jogador tiver mal tecnicamente, no momento. Que é o caso do Marçal. O Marçal tá mal tecnicamente nesse momento. Então vale a pena você fazer a meritocracia valer. Colocar o Hugo um pouco. No meio campo o Tietê não tá mal. O Tietê tava muito bem. Então como é que você barra um jogador estando muito bem? Tá aí que eu acho que eu discordo um pouco do Bruno Lage. Ele tirou o Tietê do time, o Tietê estando muito bem, para colocar o Gabriel Pires, que é um ótimo jogador. Mas, você só coloca alguém no lugar de outra pessoa se essa outra pessoa der espaço para que a outra venha e tome o seu lugar. O Tietê não deu esse espaço e mesmo assim o Bruno Lage tirou. Isso eu acho um erro na minha opinião. Um erro na minha opinião, tá? O Bruno Lage pode pensar diferente, mas nesse caso do Tietê eu penso assim. Já na ponta direita, para finalizar e deixar vocês comentarem muito, eu concordo que o Segovinha é um jogador de segundo tempo.
eu prefiro ver ele entrando no segundo tempo. É um jogador que vai pegar a defesa adversária um pouco mais cansada, o seu futebol vai aparecer muito mais. Todos os outros treinadores fizeram dessa forma e vinha dando certo. O Bruno Lage vem optando por ele no primeiro tempo. E é o pior momento do Segovinha no Botafogo. É onde a torcida está criticando já um pouco, onde a torcida está vendo que ele está oscilando. Então eu acho que mexer nisso foi mais uma decisão que para mim o Bruno Lage não foi bem. Volta com o Segovinha para o segundo tempo, coloca o Luiz Henrique e o Vitor Sá de titular. Se não quiser colocar o Júnior Santos, que também está numa fase técnica muito ruim, coloca o Vitor Sá e o Luiz Henrique de titular, né? Ou então volta com o Júnior Santos, mas o Segovinha rende muito mais entrando no segundo tempo. Agora eu vou passar para vocês, quero ler muito a opinião de todos vocês sobre essas 3 posições que eu citei aqui no vídeo. Um abraço e até a próxima, valeu!